Sempre fiquei muito curioso sobre como a Terra, algo tão grande, consegue girar continuamente por 4,6 bilhões de anos e ainda ter energia para continuar girando sem parar, sem sequer perder o fôlego. Claro que isso não acontece apenas com a Terra, todos os corpos celestes compartilham essa mesma característica. Mas, afinal, que tipo de força permite que eles continuem girando sem parar? Será que eles algum dia vão parar de girar? E, se um dia a Terra parasse de girar, que tipo de impacto isso teria em nosso mundo? Olá, pessoal! Hoje, vamos falar sobre a incrível rotação da Terra. No filme de Wandering Earth, Terra à Deriva, o fim do mundo chega e a humanidade planeja levar a Terra para vagar pelo espaço. O primeiro passo desse plano é fazer com que a Terra pare de girar. Para isso, a humanidade constrói 20 motores planetários gigantes ao longo do Equador, com mais de 10 mil metros de altura. Quando acionados, esses motores podem gerar uma força de mais de 150 bilhões de toneladas. Como esses motores podem ser direcionados, eles conseguem gerar uma força oposta à rotação da Terra, forçando-a a parar. No final, a humanidade leva 43 anos para conseguir interromper a rotação da Terra, preparando-a para sua viagem interplanetária. Essa é uma ideia de ficção científica muito criativa e interessante. Sabemos que a Terra gira ao redor de um eixo imaginário que conecta os polos norte e sul. Esse eixo, é claro, é apenas uma linha imaginária e não existe fisicamente. A velocidade de rotação da Terra no Equador atinge aproximadamente 1.600 km por hora. Aquela expressão sentado na Terra, percorremos 80 mil milhas por dia é uma referência a essa velocidade de rotação. Primeiro, vamos entender por que esses corpos celestes giram. Por que a nossa Terra gira e continua girando sem parar? Que tipo de força faz com que ela gire assim, sem descanso, como a maioria das pessoas que trabalham o ano todo? Esse questionamento é algo que cientistas já vêm investigando há muito tempo. Dizem até que foi esse tipo de pergunta que quase enlouqueceu Newton. Não é só a Terra que gira, todos os corpos celestes no universo estão em rotação, como o Sol, a Lua, os 8 planetas, e até mesmo a galáxia inteira. Mas qual é o verdadeiro motivo disso? Podemos entender de forma simplificada que é por causa da inércia. Para explicar isso, temos que voltar ao início da formação da Terra. Aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava apenas começando a se formar, ela era uma imensa nuvem de gás e poeira que girava. Esses materiais, devido à força da gravidade, começaram a se atrair e a colidir, eventualmente se unindo para formar o que conhecemos como Terra. Esse processo de colisões e a própria gravidade fizeram com que esses materiais começassem a girar, como quando giramos um ioiô. O ioiô começa a girar pelo movimento do braço. Durante a formação da Terra, ela também ganhou essa energia rotacional, conhecida na física como momento angular. Uma vez que a Terra começou a girar, é difícil que ela pare, pois no espaço não há resistência do ar, que agiria como um freio. A inércia mantém o movimento dos corpos, então a Terra continua girando como um peão, sem parar, por bilhões de anos. Mas será que ela continuará girando para sempre? Imaginar a Terra parando de girar não é apenas uma hipótese. Na verdade, um dia ela realmente vai parar. De acordo com dados científicos, a velocidade de rotação da Terra está diminuindo gradualmente. No passado, um dia era mais curto do que é atualmente. De acordo com relógios atômicos, um dia hoje é cerca de 1,7 milissegundos mais longo do que há um século. Analisando os registros astronômicos históricos, descobrimos que, desde o século VIII a.C., a duração de um dia aumentou em cerca de 2,3 milissegundos por século. Se recuarmos ainda mais no tempo, na época dos dinossauros, um dia tinha aproximadamente 23 horas. Esse fenômeno mostra uma tendência: a Terra vem diminuindo gradualmente sua velocidade de rotação. Mas por que a Terra está perdendo o desejo de girar? A explicação pode ser resumida em uma frase. Sabemos que, ao orbitar a Terra, a gravidade da Lua exerce uma força sobre os oceanos, criando as marés. As marés não são apenas o movimento de subida e descida das águas, mas uma disputa de forças entre a Terra e a Lua. Como a Terra gira mais rápido do que a Lua orbita, essa força age como um freio, reduzindo, dia após dia, a energia rotacional da Terra e, assim, diminuindo sua velocidade de rotação. No entanto, esse é um processo extremamente lento. Mas será que a Terra poderia parar de girar de repente? Não pense que é impossível. Quem gosta de ficção científica, como em O Problema dos Três Corpos, talvez aceite uma ideia. Se uma civilização alienígena avançada quisesse atacar uma civilização menos evoluída, ela não usaria armas modernas em uma batalha como a que vemos em filmes, onde tecnologias do futuro são usadas de forma antiquada, em batalhas diretas.
Isso tornaria a civilização alienígena pouco avançada. Seria como se os humanos, para caçar animais, resolvessem criar dentes e garras mais afiadas em vez de usar rifles que os animais não entendem e que os abatem de longe. Da mesma forma, uma civilização alienígena avançada poderia atacar os humanos de forma que não entendêssemos, usando armas de velocidade da luz, tecnologias como membranas bidimensionais ou manipulação em larga escala, como bloquear a luz do Sol. É possível que uma maneira simples de fazer a Terra parar de girar seja por uma força externa, como uma interferência alienígena. Vamos imaginar que, de repente, alienígenas façam a Terra parar de girar e ver o que aconteceria. Se a Terra parasse de girar abruptamente, mas sem estar travada pela maré com o Sol, o planeta passaria por 6 meses de luz solar contínua e 6 meses de escuridão. Para entender melhor esse cenário, vamos explorar o que aconteceria se a Terra estivesse bloqueada pela maré em direção ao Sol. Primeiro, falando da velocidade de rotação. Como mencionado antes, a velocidade de rotação da Terra perto do Equador é de aproximadamente 1.600 km por hora. Se a Terra parasse de repente, tudo ao nosso redor, incluindo nós mesmos, continuaria em movimento lateral à mesma velocidade, que é muito superior à velocidade dos aviões comerciais, que voam a cerca de 900 km por hora. Embora a velocidade necessária para escapar da gravidade da Terra seja superior a 40.000 km por hora, o que manteria todos presos ao solo. Esse movimento lateral súbito de 1.600 km por hora lançaria tudo para a frente de uma só vez. Imagine todas as coisas ao seu redor movendo-se subitamente a essa velocidade sobre a superfície da Terra. Esse movimento lateral exerceria uma força equivalente a 2/3 da força gravitacional da Terra, que causaria um impacto tão forte que arrancaria edifícios inteiros de suas fundações, arremessando-os ao solo e transformando tudo em uma trilha de destroços gigantes e mortais. Agora, vamos considerar o impacto sobre os oceanos. A água do mar seria projetada lateralmente, formando ondas gigantes de vários quilômetros de altura, avançando à mesma velocidade. Imagine uma tsunami tão alta que você sequer conseguiria ver o topo, apenas uma parede de água se aproximando a 1.600 km por hora. Só esses dois efeitos já seriam suficientes para criar uma situação apocalíptica. A maioria das formas de vida que conhecemos não sobreviveria. A atmosfera continuaria a girar à mesma velocidade que a Terra estava antes de parar, criando tempestades violentas e condições climáticas extremas. A rotação da Terra causa uma força centrífuga que faz com que o planeta se expanda levemente perto do Equador. Sem a rotação, essa força desapareceria, e a água extra acumulada no Equador fluiria em direção aos polos. Além disso, sabemos que a Terra é composta pela superfície, manto e núcleo. Isso significa que o núcleo e a crosta terrestre podem não parar de girar ao mesmo tempo. A Terra é um planeta com intensa atividade vulcânica e, caso essas forças estruturais superiores e inferiores colidam, a atividade vulcânica poderia se intensificar, levando a erupções de supervulcões em níveis inimagináveis. Se a Terra fosse bloqueada pela maré com o Sol, como a Lua está com a Terra, um lado do planeta ficaria eternamente voltado para o Sol, enquanto o outro lado permaneceria em escuridão total. Atualmente, a Terra está na chamada zona habitável em uma distância perfeita do Sol, nem tão perto, nem tão longe. Contudo, ao ser bloqueada pela maré com o Sol, o planeta ainda poderia ter regiões habitáveis, mas a vida nos extremos de temperatura seria muito difícil. Se restasse qualquer forma de vida significativa, ela teria que sobreviver na faixa de penumbra entre o lado claro e o escuro. Estamos longe o suficiente do Sol para que a superfície da Terra não queimasse de imediato ou virasse cinzas. No entanto, a atmosfera quente do lado voltado para o Sol começaria a ser desgastada. A porção da Terra constantemente exposta ao Sol absorveria mais calor, levando a um aumento nas chuvas fortes e a um maior desgaste da superfície. Esse desgaste natural é crucial para o equilíbrio do nosso ecossistema. Se considerarmos o clima da Terra, quando você tem um lado mais quente e o outro mais frio, no lado quente, os gases da atmosfera se acumularão e gerarão mais calor. Isso é conhecido como o efeito estufa descontrolado. As nuvens de gases podem aumentar significativamente a temperatura, podendo até fazer com que os oceanos comecem a ferver, como acontece em Vênus. A região do Equador da Terra, voltada para o Sol, ficaria extremamente quente, quase sem nada que pudesse sobreviver. Por outro lado, as condições do lado frio da Terra seriam completamente diferentes. O lado escuro da Terra, que perdeu o calor do Sol, transformaria a atmosfera em gases mortais que se condensariam em líquidos e, finalmente, se solidificariam em gelo. Claro que a possibilidade de a atmosfera se solidificar na parte escura da Terra é muito pequena.
Ela continuaria a se condensar, formando um vácuo, puxando o ar quente de volta e fazendo com que a atmosfera quente se expandisse. Nessa situação, há uma possibilidade de a atmosfera tornar a Terra habitável, mas as tempestades geradas pela troca de ar quente com o ar frio seriam difíceis de imaginar. Ambos os lados da Terra poderiam experimentar supertempestades, com ventos tão fortes que seriam capazes de arrancar rochas e transformá-las em areia. O que pode acontecer a seguir é que o campo magnético da Terra deixaria de se regenerar, com o tempo, começaria a enfraquecer. Isso ocorre porque o campo magnético da Terra é gerado pela rotação do planeta, funcionando como uma espécie de gerador. Nosso campo magnético desempenha um papel muito importante na proteção da nossa atmosfera, além de nos proteger dos raios cósmicos. Então, para onde a humanidade irá? Somos uma espécie com uma capacidade de adaptação muito forte, e parece que seríamos capazes de sobreviver aos desastres mencionados acima. Mesmo com nossa tecnologia avançada, viver em um planeta que parou de girar e ficou preso em uma rotação sincronizada com o Sol será um desafio imenso, impossível de imaginar. Podemos tentar nos abrigar no subsolo em determinadas condições. Embora consigamos controlar nosso ambiente até certo ponto, na verdade, sob essas condições, até cultivar alimentos pode ser extremamente difícil. Portanto, nem mesmo a questão da alimentação básica seria resolvida. Se quisermos sobreviver, vejo que será muito difícil. Então, o cenário acima é como nosso mundo seria caso a Terra parasse de girar. Em resumo, a parada da rotação da Terra é mais uma forma que poderia levar à extinção da humanidade, sem dúvida. Mas não se preocupem, segundo os cálculos, a Terra deve parar completamente de girar em cerca de 1 bilhão de anos. Claro, isso é se antes disso a Terra não for destruída por outro motivo. 1 bilhão de anos é algo que não veremos, mas justamente por não podermos ver esse momento, imaginar o cenário daquela época torna tudo mais interessante. E com isso, concluímos o conteúdo de hoje. Agradeço pela sua visualização. Se você também gosta de explorar esse mundo fascinante, inscreva-se e nos acompanhe. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, isso é muito importante para mim. Ou, se você tem algo a expressar, fique à vontade para compartilhar sua opinião na área de comentários. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!